Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões. Hoje vamos fazer um mergulho estratégico no que esperar da economia brasileira e internacional neste segundo semestre de 2025. Com inflação, juros, bolsa e o dólar sob o radar, o mercado está atento às decisões do governo, aos ventos que sopram, inclusive de Washington, e, claro, à imprevisibilidade da política fiscal por aqui. Para nos ajudar a entender esse cenário com profundidade, eu recebo aqui no nosso estúdio o economista-chefe da Reag Investimentos, Marcelo Fonseca. Marcelo, muito obrigada pela presença aqui. Isabela, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Marcelo, eu queria começar falando sobre uma visão mais ampla, né? Como que você está lendo o comportamento da economia brasileira, né, nesse primeiro semestre que passou e o que muda e o que se intensifica no segundo semestre de 2025? Olha, a economia brasileira, nesse primeiro semestre, ela repetiu aquele desempenho que a gente tem assistido nos últimos anos. É um desempenho de um crescimento ainda bastante robusto, mercado de trabalho resiliente, e inflação ainda pressionada. A gente sabe que, em grande medida, boa parte dessa surpresa no crescimento econômico ela está bastante relacionada à política fiscal, uma política fiscal que é bastante expansionista, com um crescimento muito grande dos gastos públicos, e também aquele impulso que a gente chama do parafiscal, que é aquilo que vem fora do orçamento, como, por exemplo, o crédito direcionado. Então, esses fatores continuam ajudando a segurar a economia brasileira a despeito das taxas de juros muito restritivas. Olhando para frente, o que a gente pode dizer? Acho que a economia ela começa a sentir os efeitos do aperto monetário. A gente já começa a identificar nos últimos indicadores um certo arrefecimento na produção industrial, a gente vê um certo arrefecimento nos dados relacionados ao consumo. Então a gente começa a perceber que finalmente a Selic começa a se transmitir para a economia. Também nós temos um lado fiscal, embora ainda num regime expansionista, um pouco de perda de fôlego daquele estímulo que a gente assistiu nesses últimos 2 anos. Então esses fatores em conjunto devem começar a operar no sentido de desaquecer a economia, ainda por um patamar de crescimento bastante positivo. A gente projeta lá na empresa que o PIB deve crescer por volta de 2,5% esse ano, ainda muito em função do efeito estatístico do primeiro trimestre. Quando a gente fala de inflação, eu acho que talvez seja a grande mudança em relação ao cenário recente. Muito em função do que eu acabei de falar aqui a respeito do efeito da política monetária começando a aparecer, acho que a inflação começa a dar sinais de que o pior já ficou para trás, né? A gente assistiu nesses últimos meses um início de inflexão no IPCA, que é a inflação ao consumidor. É óbvio que ainda é uma inflação que ela é alta, né? Se a gente pegar as médias dos núcleos de inflação, que são aquelas medidas que o Banco Central olha com mais atenção, a gente já tem um núcleo de inflação rodando ainda acima de 5%, mais perto de 5,5%, a meta é 3%. Então, a gente ainda tem uma distância muito grande em relação à meta para poder se falar no horizonte próximo em corte de juros. Mas a tendência da inflação daqui para frente é ela começar a aliviar. É isso que eu queria entender, né, a sua opinião, né, diante dessa dificuldade do governo em fechar as contas públicas, né, considerando que o mercado financeiro, inclusive, já admite que a discussão sobre uma possível meta fiscal para o ano que vem, especialmente em um ano eleitoral, né, quando tradicionalmente há uma maior pressão por gastos, né, como é que você vê o espaço político e econômico para o governo sustentar algum compromisso fiscal crível, né, que seja realmente crível, né? Você acredita que o mercado já está precificando aí uma flexibilização dessa meta ou ainda há espaço para uma deterioração de expectativas? Olha, essa é uma ótima pergunta. A gente sempre imaginou que o governo teria extrema dificuldade de conseguir entregar as próprias metas que eles estabeleceram para o arcabouço, né? As metas desse ano e principalmente as metas do ano que vem. O mercado, de uma certa forma, ele tem essa leitura de que é muito difícil
o governo conseguir entregar. A gente sabe que o arcabouço fiscal, do jeito que ele foi construído, ele não para de pé, ele tem regras muito frouxas com relação ao crescimento das despesas, e ele se baseou quase que única e exclusivamente na obtenção de novas receitas para se conseguir entregar o resultado. E vale dizer que o próprio resultado numérico, né, do superávit primário, que essa é a meta que ele persegue, é um resultado que ele já exclui uma série de gastos relacionados ao orçamento. Então ele já é uma métrica que não garante uma grande confiança no que diz respeito à sustentabilidade da dívida pública. Muito pelo contrário, né? A gente está falando aqui de um superávit primário, um déficit primário, desculpa, que deve encerrar esse ano por volta de 0,6, 0,7 do PIB, quando você considera todos os gastos que deveriam ser computados, e nós precisaríamos de um superávit, né? A gente sair de um déficit de 0,6, 0,7 para um superávit por volta de 1,5% a 2% do PIB para a dívida parar de crescer. E aí quando você me pergunta, existe algum ambiente político para se conseguir levar adiante medidas que façam essa conta fechar? Nenhum, né? A gente está na antevéspera de uma eleição, né? Um ano eleitoral bastante conturbado no que vem, um cenário muito aberto, cenário competitivo, e não há nenhuma disposição do Poder Executivo de encarar a agenda que precisa ser encarada para que a gente consiga equacionar esse problemaço da dívida pública. E com a inflação, né, tentando aí essa meta, né, mas né, até sob controle, né, como já disse o próprio Banco Central, mas a atividade econômica desacelerando, né? O que está no radar de vocês em relação ao crescimento? Você, né, já disse em relação ao PIB, mas a recessão global ainda é uma ameaça? Olha, a gente não trabalha com um cenário de recessão global. Esse tema foi um tema que ficou bastante quente durante o início desse ano, principalmente com a grande instabilidade produzida pela guerra comercial. Mas o que a gente assistiu desde do fatídico dia das tarifas de reciprocidade, quando os mercados internacionais sofreram bastante, sofreram aqueles baques enormes, é que, no final das contas, impera um certo pragmatismo do governo Trump com relação aos efeitos colaterais, às consequências negativas dessa política. A gente chegou a assistir uma série de recuos, principalmente com relação à disputa comercial com a China, mas também com relação a outros blocos comerciais. Então, o que a gente imagina? Que, inevitavelmente, as tarifas elas vão acabar subindo em relação ao cenário que existia até o ano passado. Eu acho que é inviável você pensar que algo que foi tão central na agenda eleitoral do presidente Trump, como as tarifas, não tenham ali uma majoração, mas muito distante do que parecia durante o olho do furacão, quando a gente se pensava em tarifas de dezenas de percentual de por cento, e no caso da China a gente chegou até a 145%, né? Então acho que a gente deve terminar com uma tarifa média de 15% a 20%, que é muito acima do que vigorava até o ano passado, que era em torno de 2,5% a 3%, mas isso não é suficiente para desencadear uma recessão global. Acho que vai produzir um aumento temporário na inflação nos Estados Unidos, uma desaceleração econômica lá principalmente, mas no resto do mundo também, mas ainda longe do cenário de recessão. E aí, transmitindo isso para cá, acho que esse é um fator também que compõe esse cenário que a gente falou de desaceleração da economia. É mais um vetor que aponta para a mesma direção, mas não é algo que vá derrubar a economia brasileira, até porque a gente não aposta numa recessão lá fora. Tá certo, a gente vai continuar falando sobre o cenário global no próximo bloco. Estou aqui com Marcelo Fonseca, que é economista-chefe da Reag Investimentos. A gente se vê então no próximo bloco, não saia daí.
Estamos de volta com o BMC Visões, hoje recebendo Marcelo Fonseca, que é economista-chefe da Reag Investimentos, falando sobre o panorama e suas expectativas para o próximo semestre de 2025, não só no cenário interno, mas também externo. E é desse ponto que eu queria começar partindo neste próximo bloco. A gente estava falando, né, de uma possível recessão global que já é descartada, né, na sua visão. Mas realmente o ambiente internacional ainda preocupa, né? Nos Estados Unidos, mesmo com o debate ali sobre a necessidade de ajuste, né? O recente pacote de cortes ali, imposto aprovado, agravando ainda mais déficits estruturais americanos. Na sua visão, qual que é o efeito prático desse cenário para países emergentes como o Brasil, né? Especialmente no que diz respeito ao prêmio de risco global, né? Ao custo de financiamento e atividade dos ativos brasileiros. Olha, esse cenário global, ele tem sido bastante positivo, por incrível que pareça, para as economias emergentes. A gente assistiu inicialmente um processo de aversão a risco, que foi global, mas posteriormente essa aversão a risco ela acabou se concentrando em relação aos ativos norte-americanos, com principalmente o dólar sofrendo os maiores impactos dessa incerteza global. Para o resto do mundo, esse ambiente acabou produzindo uma virada de capitais, um fluxo de capitais bastante intenso para outros mercados envolvidos. Nós vimos, por exemplo, as bolsas na Europa com altas muito fortes e também nos mercados emergentes, principalmente nas moedas emergentes, nos mercados de renda fixa. Então, o que a gente assiste, na verdade, é com o recuo de Donald Trump, um otimismo com relação às demais economias do mundo, quando a gente afasta essa perspectiva de recessão global e o capital se dirigindo, procurando outros destinos fora dos Estados Unidos. A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, que houve um recuo bastante significativo das taxas de juros, principalmente as taxas de juros nominais. A gente chegou a bater com contratos de DI futuro no final do ano passado, no meio daquela crise de confiança fiscal acima de 17%. A gente já vê os contratos recuando para a casa de 13,5%, um recuo bastante forte, e uma apreciação muito forte da taxa de câmbio, né? O real quase que apreciando no ano por volta de 10%. Então isso reflete bastante essa migração do capital dos Estados Unidos para o restante do mundo. E agora, considerando combinação ali, né, de menor disciplina fiscal no Brasil e também nos Estados Unidos, somado a um Federal Reserve ainda em relação ao corte de juros, qual que é o cenário base que você para o fluxo de capitais e também para o câmbio aqui no Brasil no próximo ano, principalmente? Olha, a gente acha que no curto prazo, essa tendência de desvalorização do dólar contra a maior parte das moedas globais deve continuar. Isso vai provavelmente favorecer o real. O Fed, é verdade, ele tem adotado uma postura de bastante cautela em relação aos seus próximos passos. De fato, a economia ela continua bem. A gente assistiu recentemente os dados de emprego do mês de junho e foram dados ainda sólidos, a inflação está fora da meta, então o Fed não tem pressa em começar a cortar. Mas, indiscutivelmente, o próximo movimento do Fed é um movimento de corte de juros. Por exemplo, a gente lá na empresa trabalha com uma retomada desses cortes a partir da reunião do mês de setembro. Então, essa perspectiva de redução do Fed, o mercado precifica alguma coisa em torno de 2 cortes das Fed Funds esse ano, é outro fator que deve continuar impulsionando os capitais para outros destinos, ou seja, continua ajudando esse cenário de maior propensão a risco. Então, no curto prazo, eu vejo o real se beneficiando disso. Olhando por um horizonte mais longo, a gente não tem como escapar do cenário eleitoral, né? E que começa a aparecer quando a gente conversa com os outros representantes de mercado e quando a gente começa a olhar para o comportamento dos ativos no Brasil, é um início de precificação de um cenário eleitoral
com a possibilidade de uma oposição com um discurso fiscalista organizado ser bastante competitivo na eleição do ano que vem. Eu acho que isso seria um fator a impulsionar, a dar mais continuidade nos movimentos que nós temos assistido recentemente no Brasil, aqui nos últimos meses, né? Esse cenário ele começa a ganhar peso, existe uma série de dúvidas em relação a qual seria o candidato do campo posicionista para assumir esse papel, mas as coisas começam a ficar um pouco menos obscuras à medida que a gente avança. Eu acho que isso vai continuar dando fôlego para os ativos locais. E falando em Fed, né, o Trump voltou a pressionar publicamente Jerome Powell ali a renunciar, né? Como que essa interferência política direta ali no Fed pode contaminar a credibilidade política monetária e também o comportamento dos mercados daqui para frente? Olha, pode contaminar bastante. É claro que o Jerome Powell não vai renunciar, está claro, mas ele pode ter a sua autoridade bastante minada a depender dos próximos passos do Trump. Por exemplo, se o Trump levar adiante a ideia de já adiantar a nomeação do próximo chefe do Fed. O mandato do Powell se encerra no primeiro semestre de 2026. Então, a perspectiva de você ter a sombra de um novo presidente, que muito provavelmente vai ter um alinhamento do ponto de vista de crenças e de visão de política monetária com o presidente Trump, ou seja, um alinhamento menos dovish, como a gente fala no jargão do mercado, vai minar a credibilidade da administração Powell. Como é que isso pode impactar o mercado? Já está impactando, né? Parte do que a gente tem visto desse movimento de perda de valor do dólar tem sido reflexo de preocupações com relação à postura do Fed, não só agora, mas principalmente quando houver a mudança de guarda por lá. Então isso já está acontecendo, ainda isso não tem ensejado um movimento de aversão a risco mais generalizado, até porque a economia ela continua bem, o resultado das empresas, os resultados corporativos continuam sólidos, então o efeito negativo de uma mudança estrutural no pensamento, na inclinação do Fed, ele está se concentrando exclusivamente no dólar. Então esse é um efeito que, por incrível que pareça, tem ajudado os demais ativos do mundo, tem explicado em parte esse fluxo de capitais para o restante do mundo saindo dos Estados Unidos. E ainda agora falando um pouco mais de mercado, né, ainda falando de mercado, o investidor brasileiro, na sua opinião, deveria estar mais atento no que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, né? Qual que é os efeitos hoje e também, principalmente no próximo semestre, né? Qual que é os efeitos imediatos de uma mudança de postura do Fed que pode trazer para o câmbio, para o fluxo e até para a bolsa aqui? Olha, o investidor tem que estar atento. Imagino que todo mundo que tenha poupança, alguma alocação fora dos Estados Unidos deve estar se perguntando o que fazer nesse momento de perda de valor do dólar. E eu acho que o nome do jogo aqui é um mundo onde você precisa ter mais diversificação. Você precisa ter mais diversificação em relação a classes de ativos. Você precisa ter mais diversificação em relação a geografias. Então, seria muito saudável o investidor começar a olhar o portfólio dele internacional, não apenas exclusivamente do ponto de vista da alocação dele nos Estados Unidos e começar a considerar outras geografias. Para cá, como eu falei, o efeito para o câmbio é um efeito de tendência de valorização adicional do real, principalmente se a gente engatar, como eu comentei anteriormente, com a discussão do cenário eleitoral, possibilidade de transição de poder que começa a se colocar. Então esse é um momento em que o investidor tem que estar olhando, tá com o olho lá fora, com esse chapéu de diversificação, e prestando atenção aqui nos mercados locais, porque mercados locais, quando a gente pensa em valuation, né, o valor dos ativos brasileiros, o valuation brasileiro ainda é atrativo. A bolsa, quando você pensa em múltiplos em relação do que ela já negociou em momentos de melhor desempenho, em relação aos seus outros
mercados emergentes é uma bolsa descontada. A gente olha as taxas de juros das NTNBs, que são as taxas de juros dos papéis indexados à inflação. A gente está falando de juros reais por volta de 7%, que é muita coisa, né? Então, ainda tem oportunidade para se capturar uma onda mais favorável. Seja porque aqui a gente começa a ter essa discussão em relação à transição de poder, seja lá fora porque o capital deve continuar migrando para fora dos Estados Unidos. A gente tem acompanhado várias projeções, né, de casas falando em bolsa ali, com o Ibovespa a 160 mil pontos, até 180 mil pontos, até para os mais otimistas ainda 200 mil pontos para final de 2026. Como é que vocês estão enxergando? Olha, eu não me arrisco a colocar número, eu acho que esse é um exercício referencial, eu acho que ele deve ser visto com bastante cautela, mas pensando em direção, acho que a direção é os prêmios de risco de forma geral dos ativos brasileiros, que continuam muito elevados, eles se continuarem comprimindo, ou seja, apontando para a valorização dos ativos locais. O que você pode dizer aos investidores, né? Qual que é a sua avaliação, suas considerações em relação ao segundo semestre, né? Que deve estar atento. Como a gente falou, eu acho que a gente tem que estar atento nos próximos movimentos do cenário político. Vai haver uma série de eventos relacionados à situação política do ex-presidente Bolsonaro. Esses eventos, eles certamente vão condicionar o movimento que ele deve tomar em algum momento até o final do ano, do que diz respeito aos apoios do campo da centro-direita. A gente sabe que ele é o principal líder desse campo, e o posicionamento dele vai fazer muita diferença em relação à possibilidade de vitória no campo da centro-direita, no campo oposicionista. Eu acho que esse olhando para o cenário doméstico, é o principal elemento que as pessoas têm que prestar atenção, né? Um movimento na direção de unificação desse campo, eu acho que ele vai ser muito bem recebido pelos mercados, é você evitar a divisão. Lá fora, eu acho que a gente continua nessa novela da guerra tarifária, né? A gente deve assistir o encerramento daquele período que o presidente Trump havia dado para negociação, período de 90 dias. Após esse encerramento, algumas tarifas vão ser majoradas para alguns grupos de países, mas eu espero que para os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, que a gente está falando de China, União Europeia, Japão, Reino Unido, que são os blocos mais relevantes, a gente haja um certo acordo para se evitar cenários mais extremos. Então, eu acho que essa ameaça de um choque estagflacionário do resto do mundo, ela reduziu bastante. Então, eu vejo um ambiente internacional ainda que, se a gente pegar essa onda favorável do cenário político doméstico, deve continuar favorecendo aqui. Marcelo, geralmente no final do programa, né, quando vai encerrando, eu costumo perguntar para os convidados algumas de suas visões, né, já que o nome do programa é Visão. Então, para você, eu vou perguntar, você pode responder em poucas palavras, fique à vontade, em relação à sua visão de Brasil, Ela é moderadamente construtiva. sua visão de mundo, Ela é construtiva. sua visão de economia, A economia vai perder fôlego, mas é uma desaceleração controlada, a inflação deve ceder e o Banco Central provavelmente vai iniciar um ciclo de corte de juros gradual em algum momento no final desse ano. sua visão de inspiração, assim, quem que te inspira, o que te inspira? Eu acho que é uma concertação nacional, acho que a gente está precisando sair desse ambiente de disfuncionalidade institucional que a gente vive. E eu tenho mais esperança do que inspiração. Eu tenho a esperança de que a gente consiga ter um processo de pacificação para que a gente consiga tocar a agenda, que é uma agenda muito difícil, uma agenda desafiadora, impopular, mas que precisa ser encarada aqui no Brasil.
Muito bom, quero agradecer sua presença. Conversei aqui então com o Marcelo Fonseca, economista-chefe da Reag Investimentos. Obrigada pela presença. Eu agradeço mais uma vez. Bom, BMC Visões de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê então no próximo programa com um novo convidado, uma nova visão. Até lá.